Olá a todos, estamos aqui mais uma vez, né, fazendo os comentários e leitura, né, do texto evangélico aqui, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra de Allan Kardec, que a gente vem semana a semana discutindo, fazendo comentários, tentando aprender um pouquinho também, né. Aí o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, como dissemos anteriormente, dividiu em 3 partes, tá. Hoje é a última parte dele, a terceira parte, tá? Que a gente vai finalizar esse capítulo, um capítulo grande, né? Mas que traz bastante informação para a gente. Traz informações de como passarmos, né? Pelas dificuldades aí, pelas provas, pelas provações que nós temos aí durante a encarnação. Já comentamos bastante coisa, né? De como passarmos por essas dificuldades. E agora, né? Até para adiantar um pouquinho, a gente vai terminar o capítulo. No final dele tem algumas perguntas, tá? Que eu vou fazer a leitura, o que vem antes a gente vai comentar um pouquinho junto aqui. Mas a, o final, né, do capítulo são algumas perguntas, né? Perguntas, inclusive, que foram feitas há bastante tempo, né? Quando foi escrito aí o Evangelho, praticamente 200 anos atrás, né? 150, 200 anos atrás. Mas ainda assim, algumas perguntas que são bem atuais aí, né? Que onde principalmente São Luís vem responder para a gente algumas dúvidas, né? No entanto, temos uma parte antes aí que a gente vai comentar, tá? É a primeira parte que a gente vai fazer o comentário no item 23, tá? Os tormentos voluntários. Essa parte do capítulo foi escrito por Fenelon em Lyon, 1860, tá? O que ele comenta aqui pra gente? Que o homem está, até o comecinho mesmo do item, né? Ele está incessantemente à procura da felicidade, né? Acho que é uma coisa inerente mesmo ao ser humano aqui, né? A gente está incessantemente à procura da felicidade. No entanto, essa felicidade nos escapa, né? A todo instante, porque a felicidade sem mescla, né? Que ele cita, a felicidade verdadeira, a felicidade pura, né? Ela não existe ainda aqui na Terra, né? A gente está num planeta de provas e expiações e ainda a gente não consegue ter essa felicidade completa aqui na Terra, né? No entanto, a gente pode desfrutar aqui na Terra do quê? De uma felicidade relativa, né? Que é uma felicidade momentânea. A gente tem alguns momentos, né, felizes aqui durante a encarnação, mas como ele mesmo diz, a verdadeira, a real felicidade não está aqui, né? Não está nesse mundo. E aí a gente acaba, né? Como disse, né, tem alguns momentos aí de felicidade, mas a gente acaba procurando essa felicidade, né? Mais uma das falhas que a gente tem, acho que até por isso nós estamos aqui, né? A gente acaba procurando essa felicidade nos gozos materiais, em vez de buscá-lo nos gozos da alma, nos gozos espirituais, né? É, e ao invés, né, aqui como encarnados, de buscarmos a paz no coração, que é a única felicidade que a gente tem nesse mundo, né? Ele mesmo nos traz isso. Então essa já é uma boa indicativa aqui pra gente, né? Que a única felicidade que a gente tem nesse mundo é a paz no coração. Nós ficamos nós mesmos, né? Por isso acho que o título aí do item, os tormentos voluntários, nós mesmos procuramos coisas, né? Que a gente entende, acha que é felicidade, mas que na verdade elas vão nos perturbar e nos agitar, tá? É, então, nós achando, com a nossa ignorância, que estamos procurando a felicidade aqui de uma maneira, e na verdade a gente está causando mais problema do que tendo de fato essa felicidade, tá? E, e curiosamente, né, ele até usa essa mesma expressão, curiosamente, parece que nós criamos de propósito os tormentos que nos cabe evitar, né? Se a gente vivesse melhor, vivesse mais tranquilo, talvez a gente diminuísse aí os tormentos que a gente tem durante a encarnação, porque a gente cai nessa armadilha de achar que a felicidade com coisas materiais, coisas da encarnação, vai nos trazer a verdadeira felicidade. Não, na verdade isso só vai trazer mais tormento para a gente, mais problemas, né? A gente vai ficar mais
fora de sintonia, né, com o mundo espiritual e com Jesus, do que qualquer outra coisa. Então, nos cabe evitar, né, esses tormentos que nós mesmos causamos, né? E aí, o que ele nos faz um questionamento aqui, né? Haverá maiores tormentos que os causados pela inveja e o ciúme? Né? Então, nós geralmente temos, quando presenciamos alguma situação de inveja, ciúme de alguém para conosco, né? O nosso primeiro instinto, o nosso primeiro pensamento talvez seja de vou me reservar em relação a essa pessoa, esse espírito, né? Mas nunca é difícil até pararmos para pensar, né? O tormento que essa pessoa, esse espírito tem com a inveja e o ciúme que ele sente, né? O quão é difícil para ele, enquanto quanto é difícil, quão sofrido é para ele ter essa inveja, ter esse ciúme de um irmão, né? Então, ele mostra algumas coisas pra gente. Para o invejoso e o ciumento, não existe repouso. Vejam só, o quão cansativo, o quão fica o espírito carregado desses sentimentos, né? Então, eles sofrem ambos de uma febre incessante. As posses alheias lhes causam insônias, o sucesso dos rivais provocam vertigens, e seu único interesse é o quê? De tampar o sucesso dos outros, tampar o que os outros conseguem, né? Ele usa a palavra eclipsar, né? O único interesse desse tipo de espírito é de eclipsar os outros, né? E toda a alegria que esse espírito tem durante a sua trajetória consiste em provocar nos insensatos como eles, né? A cólera do ciúme. Então, além dele já ter esse sentimento, ele procura disseminar isso entre as pessoas que estão à volta, né? Ele procura já quem cai nesse tipo de armadilha, né, já tem essa predisposição, né, desses sentimentos ainda que precisam ser melhorados, né? Talvez por isso estamos aqui. Um dos sentimentos que a gente deve melhorar são esses de inveja e ciúmes, né? No entanto, esses insensatos, eles são convencidos por quem já tem esse tipo de sentimento, e ele usa a cólera, né? Ele usa essa expressão cólera do ciúme, né? E aí ele fala do contrário, né? Quantos tormentos, pelo contrário, né, consegue evitar aquele que sabe se contentar com o que possui, que vê sem inveja o que não lhe pertence, ou o que é do outro, né? E não procura parecer mais do que é, né? O quantos tormentos a gente livra do nosso espírito, da nossa passagem, né? Não tem desses sentimentos, né, de inveja e ciúme, né? E está sempre rico quando você não tem inveja e ciúme, né? Porque você está sempre feliz com o que você tem. Porque, ao contrário, né? Ao invés de eu olhar para cima, ficar olhando o que os outros têm, o que eu gostaria de ter e não tenho, né? Que isso me causa inveja, ciúme. Ao contrário, né? O espírito que já está mais desenvolvido, tem qualidades morais, ele consegue olhar para baixo, né? Olhar para quem tem menos que ele, né? Então, fica sempre de forma calma esse espírito, tá? Ele procura ajudar os irmãos, não ficar perdendo tempo com isso, de ter o que os outros têm. Ao contrário, ele vai lá e ajuda um irmão que está necessitado, que está precisando de algo, né? E quando a gente fala, não é só de bens materiais, né? Muitas vezes está precisando de uma palavra, está precisando de um conforto, né? Está precisando de algumas coisas. Então ele não inventa para si mesmo necessidades que não fazem sentido, necessidades absurdas que ele não precisa, né, nessa encarnação. Ele não precisa ter mais bens materiais do que ele de fato tem. E aí, o que a mensagem final, né, que esse espírito deixa para a gente, esse mentor espiritual, né? A calma em meio das tormentas dessa vida que estamos, não seria a felicidade que podemos ter aqui no planeta, né? Ele deixa essa pergunta para a gente no final, né? E de fato podemos responder ela, né? Com certeza. Quem tem essa calma no meio das tormentas desfruta de uma felicidade que é possível aqui nessa encarnação e nesse planeta.
como a gente disse, a perfeita felicidade não está aqui, né, no nosso planeta. Então, o quanto a gente pode desfrutar de felicidade? É isso, a gente conseguir ter calma no meio dessa confusão toda que é o planeta, né? Então essa é a felicidade que a gente pode ter aqui neste momento, tá? Próximo item, né, ele chama de a verdadeira desgraça, tá? O que que é a verdadeira desgraça, né? Aí, mentor espiritual que passa pra gente aí a mensagem é a Delphine de Girardin, em Paris, 1861, né? Então, o que é passado nesse item aqui pra gente, né? Que a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa, tá? O que ele quer dizer com isso? É que a desgraça do espírito, do ser humano, não está naquilo que ele está vivendo agora, mas no que ele pode viver depois, porque nossas ações de agora vão gerar é, algumas contas para a gente acertar lá no futuro. Então, se a gente viver bem agora, é, e fizer praticar o bem, não como disse dissemos aí no item anterior, não temos inveja, não temos orgulho, não temos ciúme, e desfrutar aí da encarnação de maneira correta, a gente vai colher coisas boas quando a gente desencarnar numa próxima encarnação. No entanto, quem tem tem ações ruins e possui inveja, possui ciúme, orgulho, enfim, ele vai colher coisas difíceis lá quando desencarnar, na próxima encarnação, porque ele vai ter que reparar os atos que foram feitos agora. Por isso que ele fala que a verdadeira desgraça está nas consequências, está mais nas consequências do que na própria coisa que a gente está vivendo agora, tá? Então, outro aspecto que ele fala, né? Ó, para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para além dessa vida, né? Que é lá que as consequências se manifestam. Como eu disse aqui, né? Então a gente vai ter, vai colher o que plantou, né? Resumindo aqui. Então, para a gente saber o que que é ser feliz ou ter alguma desgraça lá na frente, né? É consequência do que a gente teve aqui na encarnação, mas vai além dessa vida. A gente não vai aquela máxima, né? Aquele ditado popular, né? É, aqui, aqui se faz, aqui se paga, né? Talvez a gente não pague tudo aqui, tá? Talvez a gente tenha que pagar lá no mundo espiritual ou em outras vidas, né? Então, muito do que a gente faz aqui a gente vai pagar. Talvez na própria encarnação, talvez em outra, ou talvez no mundo espiritual, quando estivermos desencarnados, tá? E muitos pensam, né, que desgraçado é aquele que passa por dificuldades na atual encarnação, né? Mas esse, na verdade, ele já está resgatando as faltas do passado, né? Então, o verdadeiramente desgraçado, né, que ele usa essa expressão, não é aquele que está agora passando por dificuldade. Esse sim, ele está já conseguindo, tendo condições, né, de resgatar essas faltas do passado e se acertando com as leis de Deus. No entanto, aquele que hoje aparentemente desfruta aí de alegria, vaidade, sem se preocupar com o futuro, vivendo a vida como se não houvesse amanhã, ele pode ter graves consequências no futuro. Esse é o alerta principal que esse mentor espiritual traz pra gente, tá? Que a gente ter cuidado com o que a gente faz, ser vigilante com as nossas ações aqui no presente, para não termos problemas no futuro, tá? E ele usa esse termo desgraça, para não termos uma outra encarnação desgraçada, ou ficar em condições difíceis lá no mundo espiritual, tá? O próximo item que é discutido pra gente no capítulo, né? É a melancolia, né? Quem traz essa mensagem aí pra gente é o mentor François de Geneve, né? E ele estava em Bordeaux, tá? E quando nos trouxe a mensagem, né? Então, o que ele nos traz aqui em relação à melancolia, né? Esse é um assunto bem importante também, né? A melancolia, né? O que que é a melancolia, né? A gente pode primeiro definir, né? Algumas vezes, né? Uma tristeza se apodera da gente, né? Ele começa até dizendo isso, né? Muitas vezes essa tristeza se apodera dos nossos corações, né? E nos faz sentir que a vida é amarga, né? A gente fica se lamentando, né? Por que eu estou passando por determinada situação, né? Mas na verdade, isso pode ser, né? Que o nosso espírito
ele está aspirando tanto ter felicidade e liberdade, né, do mundo corporal e aqui que no planeta que a gente está, que é tão difícil as provas que passamos aqui, né, é, que ele aspira, né, o tempo todo o espírito, né, para a felicidade, para a liberdade, né, ele quer desfrutar da verdadeira felicidade no mundo espiritual, ter liberdade para isso, né, mas ligado ao corpo aqui, quando o espírito está ligado, né, nós estamos aqui ligados olhando um pouquinho, a gente já discutiu alguns treinamentos, cursos aqui que a gente fez, discutindo as obras aí da literatura espírita, bem como as apostilas da Liga, né? A gente sabe que nós temos um corpo espiritual, né? E esse corpo espiritual que está ligado ao corpo carnal, ele é o elo, né, entre o espírito e o corpo carnal. E muitas vezes o corpo carnal, né, é uma prisão para o espírito, porque ele nos liga ao planeta. É, então, ele muitas vezes se cansa, né? Dessa vida terrena, do quão é difícil aqui. Muitas vezes o espírito aspira essa liberdade, essa felicidade, né? E o que que acontece? Quando o espírito está com esse sentimento, qual é o reflexo que dá no nosso corpo carnal, né? Nos leva ao desânimo, porque ele vê que esse esforço dele de se libertar aqui desses momentos difíceis que passamos e tudo, é inútil, porque a gente precisa passar pela encarnação para aprendermos algumas coisas, fazermos resgates, né? E não adianta o espírito querer se libertar, porque ele está preso aqui junto com o corpo no planeta, tá? E qual que é a nossa missão aqui? O que é ensinado para a gente para passarmos por essa melancolia que o próprio espírito causa no nosso corpo de carne, tá? A gente tem que resistir com energia a essas impressões que enfraquecem a nossa vontade, porque muitas vezes a gente está com aquela vontade de passar por aquela dificuldade, mas o espírito nos transmite, o nosso próprio espírito nos transmite essa melancolia, né? Então, mas a gente pode pensar, né? O espírito então está dificultando a nossa vida aqui? Não, não. É porque essas aspirações aí de uma vida melhor são inatas a todos os espíritos. Todo mundo quer viver uma vida melhor, né? E como o espírito, a gente, quando encarnado, a gente não tem as lembranças do que já vivemos, das passagens no mundo espiritual, nas outras encarnações. O espírito tem todo esse arquivo aí da nossa vivência, né? Então, ele tem essas aspirações da vida melhor porque ele sabe o quão melhor pode ser lá no nosso retorno ao mundo espiritual. É... Mas não adianta queremos buscar neste mundo aqui essa felicidade completa, plena, tá? Aqui não existe. Então, por isso, nós temos que cumprir as nossas provas na Terra para conseguirmos essa verdadeira felicidade futura e precisamos, para passar por esses momentos difíceis, do quê? De muita fé e coragem, tá? É isso que esse mentor espiritual nos passa. A gente precisa de fé e coragem para passar por esses momentos difíceis e assim evitarmos de ficarmos melancólicos, o que pode nos levar aí a doenças, depressão, enfim. Então precisa de muita força de vontade e coragem, né? Que ele usa essa palavra muitas vezes aqui. Ele fala muito de coragem, então a gente precisa de coragem para passar pelos momentos difíceis e essa resignação que nos leva à fé, a fé em Deus, que a gente vai conseguir passar por isso e entender que isso é só um momento, tá, da nossa jornada e que nós precisamos passar para a purificação do espírito. Tá? Próximo item aqui que é discutido para a gente, né? É, o item é o 26, né? E o título dele é as provas, provas voluntárias e verdadeiro silício, né? Quem manda essa mensagem para a gente, ele prefere não se identificar, o mentor espiritual, né? Mas é um anjo da guarda em Paris, 1863, né? Antes de discutir até o que está exposto aqui nesse item para a gente, né? Que ele é um pouquinho até, talvez ele seja dessa última parte aqui, o item mais maior, né? O maior item aqui do dessa terceira parte aqui do capítulo 5. Eu queria conceituar o que é silício, tá? Porque muita gente não sabe o que é, e aí fica difícil o entendimento desse trecho aqui, tá?
É, silício, ele é um cinto ou uma corrente que muitos antigamente, né, usavam sobre a pele como forma de penitência, tá? Então é uma autoflagelação, vamos assim dizer, tá? Usavam para se autopunir, tá? Hoje nós vemos essa autopunição de outras formas, né? Essa autopunição não mais, talvez, agredindo o próprio corpo, em alguns casos a gente até vê, mas é, geralmente não é dessa forma que se auto. A gente executa uma autopenitência para nós mesmos, né? Como a gente geralmente faz isso? Ah, promessa, né? Não vou comer mais alguma coisa, não vou fazer algo que eu gosto. É, então existem algumas religiões até que promovem esse tipo de seita, né? De fazermos nos privarmos de algo, nos autoflagelarmos aí, criarmos uma penitência para nós mesmos, né? E aí, esse anjo da guarda, né? Esse mentor espiritual que se identifica dessa forma, ele explica pra gente se isso é bom, é ruim, em qual momento isso é bom, qual é ruim, tá? Então eu vou discutir um pouquinho do que ele fala pra gente, tá? Oi, desculpa, deu um probleminha aqui, a gente já resolveu, tá? Então, o que Jesus disse pra gente, né? Bem-aventurados os aflitos. A gente começa o capítulo com esse trecho de Jesus, né? É, mas, desde quando Jesus disse isso pra gente, né? Bem-aventurados os aflitos, há méritos em procurar aflições agravando as provas por meio de sofrimento voluntário? Essa é uma pergunta feita por esse espírito, tá, que nos gera reflexão, né? Vou falar novamente qual é a pergunta, tá? Há méritos em procurar as aflições, agravando as provas por meio de sofrimento voluntário? Por quê? Porque a gente já tem as provas, né, que foram determinadas para nós. É, Quando encarnamos, né, a gente já sabe quais são as provas que a gente vai passar ali naquele momento, tá bom? Durante a encarnação, não tem nada que a gente está passando aqui que nós já não sabíamos, né? foram Foi combinado com a gente, foi feito isso para purificação do nosso espírito, tá? É, e por que, né? Vale a pena para a gente? Nós vamos ter alguma recompensa se a gente piorar, agravar, né? O sofrimento durante as provas que a gente passa? O que esse espírito ensina aqui para a gente, tá? Que quando tem por fim o bem do próximo, sim, porque se trata de caridade, tá? Então, às vezes, a gente fica numa situação pior para ajudar alguém, ajudar um irmão, ajudar um outro espírito. Sim, a gente fica numa situação pior, mas se for para ajudar alguém, o benefício de alguém, ok. A gente vai ter uma recompensa melhor em relação a isso, porque a gente vai estar desenvolvendo a qualidade moral da caridade. Tá? Ele chama até de caridade pelo sacrifício. Tá? No entanto, quando tem o fim para o bem próprio, aí não, aí a gente não está ganhando em nada. Como eu dei esses exemplos aqui, o silício nada mais é que essa corrente, né, usada para penitência, né? Então por isso que o título é provas voluntárias e verdadeiro silício, né? Então a gente usar uma corrente para nos flagelarmos, deixar de comer algo, deixar de fazer algo que a gente gosta, isso só vai ter o benefício próprio, porque talvez a gente esteja até abrindo uma negociação, vamos assim dizer, com Jesus, com Deus, né? Se eu deixar de comer alguma coisa, se eu não fizer algo que eu gosto, eu quero ter uma recompensa, quer ganhar alguma coisa. E às vezes a gente não tem o merecimento, não é porque a gente vai deixar de fazer algo que a gente vai ter o merecimento, tá? Então muitas vezes as pessoas fazem promessas, né? Se eu comer alguma coisa, deixar de comer alguma coisa, e eu arrumar um emprego, ok, né? Aí as pessoas ficam lá sem comer, não arrumam emprego, aí culpam Deus porque não arrumaram um emprego, né? Dando algum exemplo genérico aqui qualquer do nosso dia a dia, né? Mas a lição principal que tem que ficar é o seguinte: é,
quando tem, por fim, o bem próprio, não, não vamos ter benefício nenhum, muito pelo contrário, porque isso se trata de egoísmo, tá? A gente acha que a gente sabe de fato quais são as nossas faltas lá de trás para podermos atenuar aqui. A gente não sabe o porquê e quanto temos que passar pela encarnação, tá? Então ele até nos fala tem uma passagem bacana aqui durante esse item, né? Ele fala, ó, suportardes o frio e a fome para agasalhar e alimentar aquele que necessita, e vosso corpo sofrer com isso, eis um sacrifício que é abençoado por Deus. Então, ele nos deixa bem claro aqui. Se você for fazer algo, esse exemplo é ótimo. Você está vestindo uma blusa e está frio, você vê um irmão sofrendo de frio, e você der sua blusa para ele, ele vai se aquecer e você vai ficar com frio. Mas isso é um mérito, porque você preferiu de deixar o seu irmão sofrendo de frio e você vai ficar com frio. Isso é caridade, tá? É, e como é que ele termina, né? O item aqui. Enfim, quem aplicar a vossa saúde na prática de boas obras, tendes nisso o vosso cilício, verdadeiro cilício de bênçãos, porque as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração. Se quiser um cilício, aplicai à vossa alma e não ao vosso corpo. Então ele sempre comenta para a gente sobre o silício da alma e não o silício do corpo, tá? Porque esse silício do corpo, onde a gente se autopune, ele nunca ele é recompensado, tá? Agora, o silício da alma, que é esse de ajudar o irmão, de ter caridade, de ser uma ação com o próximo, aí sim a gente vai ter uma recompensa lá na frente, tá? Porque ele termina dizendo: o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Tá? Então, esse é o verdadeiro cilício, tá? Que a gente faz o bem para o próximo, de forma corajosa e mostra nossa submissão a Deus, tá? Não o cilício que a gente mesmo provoca para benefício próprio. Esse a gente nunca vai ter uma recompensa, tá? Por fim, né, para finalizar aqui, como eu disse lá no começo, o capítulo, tem algumas perguntas, talvez eu leia até um pouco a mais do que o normal aqui, né, do que eu costumo discutir aqui com vocês, mas são perguntas feitas, né, por Allan Kardec e que alguns espíritos respondem, tá? A primeira pergunta, quem vai responder aqui para a gente é um espírito protetor, ele preferiu não se identificar, tá? Em Bordeaux, 1863. As demais perguntas são todas respondidas por São Luís em Paris, 1860, tá? Então eu vou ler essa primeira pergunta, vou discutir um pouquinho e depois eu leio as próximas que são todas respondidas por São Luís, tá? A primeira pergunta: deve-se por termo as provas do próximo, quando se pode ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir o seu curso? O que ele está perguntando aqui para sintetizar, tá? Eu devo ajudar o próximo quando ele está passando por dificuldade? Ou eu estou interferindo, né? Eu deixo as coisas seguirem, deixa ele sofrendo lá e eu não ajudo porque essa é a vontade de Deus, tá? Essa é a principal pergunta. O que esse espírito protetor nos mostra, né? Já vos dissemos e repetimos muitas vezes que estáis na terra de expiação para completar as vossas provas, e que tudo o que vos acontece é consequência de vossas existências anteriores, as parcelas da dívida que tendes a pagar. Mas este pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser afastadas, porque podem ter funestas consequências. Pensam alguns que uma vez que se está na terra para espiar, é necessário que as provas sigam o seu curso. Há outros que chegam a pensar que não somente devemos evitar de atenuá-las, mas também devemos contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as.
Então tem espírito que, além de não ajudar o próximo, ele acha e comete esse engano de achar que ele deve piorar lá a prova da pessoa por entender que a pessoa merece passar por aquilo, tá? É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas acaso conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele vosso irmão: não irás além disto? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo consolador que deve cicatrizar as chagas abertas pela sua justiça? Não digais, portanto, ao verdes um irmão ferido: é a justiça de Deus e é necessário que siga o seu curso. Mas dizei ao contrário: vejamos que meios nosso Pai misericordioso me concedeu para aliviar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se o meu conforto moral, meu amparo material, meus conselhos poderão ajudá-lo a transpor esta prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer cessar esse sofrimento, se não me deu como prova também, ou talvez como expiação, o poder de cortar o mal e substituí-lo pela bênção da paz. Vejam só, muitas vezes a gente pode. A nossa prova é de fato atenuar o sofrimento de algum irmão. Tá? Pode ser que essa seja a nossa prova durante a encarnação. E muitas vezes a gente fracassa na nossa prova, justamente porque entende que, se Deus deu aquilo pro fulano, eu não vou influenciar. Não, a gente tem que tentar atenuar o sofrimento dos demais, tá? Auxiliai-vos sempre, pois em vossas provas mútuas, e jamais os encareis como instrumentos de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de bom coração, sobretudo os espíritas. Porque o espírita, mais do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita deve pensar que sua vida inteira tem de ser um ato de amor e de abnegação, e que por mais que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça seguirá o seu curso. Ele pode, pois sem medo, fazer todos os esforços para aliviar o amargor da expiação, porque somente Deus pode cortá-la ou prolongá-la, segundo o que julgar a respeito. Não seria excessivo orgulho da parte do homem julgar-se com o direito de revolver, por assim dizer, a arma na ferida, de aumentar a dose de veneno para aquele que sofre sob o pretexto de que essa é sua expiação? Ó, considerai-vos sempre como instrumento escolhido para fazê-la cessar. Resumamos assim: estáis todos na terra para espiar, mas todos sem exceção deveis fazer todos os esforços para aliviar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei do amor e da caridade. Hum. Vejam que lição, né? Porque a missão de todos os encarnados é tentar atenuar, né, os efeitos aí que cada um tem na sua prova e expiação durante a encarnação. E o espírita tem uma missão ainda mais importante, né? Porque a gente tem maior responsabilidade, tá? Porque a gente não pode dizer que a gente não sabia ou que fizemos algo que a gente não estava preparado. Nós sabemos já que nós temos a informação e sabemos o que devemos fazer, tá? Que é atenuar e ajudar todos os irmãos o quanto possível durante toda a encarnação, tá? Agora a gente vai para a segunda pergunta aqui, que agora, como eu disse, né, é, são todas respondidas por São Luís em Paris 1860, tá? Então são um total de 4 perguntas, tá? Hum. Primeira pergunta. Um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é sem esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Que ele está perguntando aqui. Se a gente pode abreviar o sofrimento de alguém, é, abreviando a sua encarnação, tá? O que
São Luís responde para a gente: mas quem vos daria o direito de prejugar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura, para em seguida retirá-lo, com o fim de fazer examinar-se a si mesmo e modificar os pensamentos? A que extremos tenha chegado um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que soou a sua hora final. A ciência, por acaso, nunca se enganou nas suas previsões? Bem, sei que há casos que se podem considerar com razão como desesperados. Mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também inúmeros exemplos de que no momento do último suspiro, o doente se reanime e recobre suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões de agonia. E quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento? O materialista que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa ali em túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai os últimos sofrimentos o mais que puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja em apenas um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Olha que ensinamento importante, né? Porque aqui ele diz pra gente que jamais a gente pode antecipar o desencarne de alguém, porque muitas vezes no último minuto de vida, o espírito pode se arrepender de tudo que foi feito de errado, talvez na encarnação, e ele poupe muito sofrimento no futuro, tá? Então no desencarne ele pode ser amparado, ou a espiritualidade pode acolher ele de forma diferente, tá? Por esse último pensamento. Tá? A lição aqui é muito importante, tá? Porque se alguém tinha dúvida, muitas vezes a gente vê por décadas alguém em coma, ou vê alguém em sofrimento tremendo e acha que muitas vezes em alguns lugares é permitida a eutanásia, né, que no Brasil não é, o quanto isso pode prejudicar o espírito, tá? Essa lição aqui é curta, mas muito importante, tá? A próxima pergunta, né? Aquele que está desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la, será culpado indo procurar a morte num campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? Quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre o de abreviar a vida. E, por conseguinte, há o suicídio de intenção. Embora não haja de fato, tá? Então, o que, que ele está dizendo aqui? Existe um espírito que está desgostoso da vida, mas ele não quer cometer o suicídio, tá? Mas ao mesmo tempo ele se propõe aí num campo de batalha, com o pensamento de torná-la útil, mas ele sabe que indo para um campo de batalha, a chance dele morrer num campo de batalha é gigante. Então ele fala que é, ou mate ou se faça matar, o objetivo é de abreviar a vida, não muda nada. Então existe um suicídio de intenção, tá bom? O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório, simples pretexto, para disfarçar a ação criminosa e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Se ele tivesse seriamente o desejo de servir a pátria, procuraria antes viver para dedicar-se à sua defesa, e não morrer, porque uma vez morto já não serve para nada. A verdadeira abnegação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo e oferecer o sacrifício da vida, antecipadamente e sem pesar, se isso for necessário. Mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se para tanto ao perigo, mesmo a serviço, anula o mérito da ação. Então, respondendo à pergunta, sim, se você vai para um campo de batalha de maneira proposital, de fato você está tentando abreviar a vida e você vai ser considerado suicida, assim como quem de fato se suicida. Tá? Penúltima pergunta aqui, né? Quase terminando o capítulo. Um homem se expôs a um perigo iminente para salvar a vida de um semelhante, sabendo que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado suicídio? Não havendo a intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação,
mesmo com a certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem disse que a providência não reservará um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar até mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Pode ela muitas vezes querer levar a prova da resignação até o último limite, e então uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. Então, se for para ajudar o próximo, a gente nunca vai ter certeza que de fato a gente vai morrer ou vai desencarnar, tá? A gente nunca vai ter essa certeza, só Deus. Então, se for para ajudar o próximo, mesmo que a gente esteja correndo um perigo, a gente deve tentar fazê-lo, tá? E por último, né, a última pergunta. Os que aceitam com resignação os seus sofrimentos, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham apenas para eles mesmos e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para outros? Esses sofrimentos podem ser proveitosos para outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão, com sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode incitar os infelizes à resignação, salvando-os do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Assim a gente termina o capítulo, tá? Com uma mensagem sobre a fé, né? A fé espírita. Que o quanto o nosso exemplo aqui em passar pelas dificuldades com resignação, aceitando os sofrimentos, porque sendo submissos a Deus, sabendo que é a vontade dele, que é importante para o nosso desenvolvimento, evolução do espírito, que a gente vai colher lá na frente, né, a felicidade. Isso pode contaminar, podemos assim dizer, né, da maneira positiva, outros espíritos, tá, que não têm tanta fé, não tem ou não tem essa resignação que o espírita geralmente tem, tá? E isso vai ser muito importante pro outro espírito, tá? Então a gente pode trazer como uma coisa positiva que o espírita tem como dever, eu diria, né, para influenciar outros a buscarem, né, seguir as leis de Deus, passar pelas provas e dificuldades de maneira mais tranquila e que, inclusive, agradeçam a Deus por estar tendo a oportunidade do resgate, tá? Então chegamos ao fim, né, do capítulo 5, um capítulo bem extenso. Espero que todos tenham aproveitado aqui a lição, né? Acho importante quem puder, né, quem tiver aí disponibilidade de tempo, conseguir ler o capítulo. A gente tentou discutir tudo aqui o que o capítulo traz, mas de fato ele é bem extenso, traz muita informação. Mas de qualquer forma, se alguém conseguir, né, puder ler o capítulo inteiro, porque às vezes tem outro entendimento, traz outras dúvidas, né? É bem importante esse capítulo aqui, tá? E é isso, tá? Que a gente fique com Deus, com Jesus, que a paz de Deus fique com todos e graças a Deus.